Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus a todos os irmãos. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Se você está nos vendo no YouTube, Deus abençoe aí, deixe comentários em nome de Jesus. Aleluia. Então, deixe seu pedido de oração aí no final da live. Estaremos orando, mesmo que você não veja. Mesmo que você não veja ao vivo aqui, ok? Deus abençoe. Hoje nós vamos estar falando sobre os nomes redentores do Senhor, né? Então, se você puder comigo, já abra lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Aleluia. Deixa sua Bíblia aberta aí, seu smartphone, desktop, enfim, tablet, né, notebook, onde você tem o aplicativo da Bíblia aí para você acessar, ok? Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia, né? Que possamos realmente entender esse mistério aí dos nomes redentores de Deus. Aleluia. Que o Senhor possa revelar a cada um de nós. Então, nós vamos começar com uma oração aqui em nome de Jesus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nessa hora espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor venha com poder e grande glória sobre nós, que cremos na Tua mensagem, na Tua palavra, e que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, venha estar abrindo os nossos ouvidos espirituais, que possamos ver e ouvir falar da Tua glória, para que se cumpra aquela Tua palavra que diz que crie, por isso falei. Aleluia. Nós cremos, por isso nós falamos, nós exaltamos, nós glorificamos o Teu nome. Receba como cheiro suave, Senhor, e que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez nesse dia, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém. Então lá em Jeremias capítulo 23, versículo 6, nós vamos ter o primeiro nome redentor aqui, que nós separamos, não está numa ordem cronológica, mas está alguns que foram anotados. Então lá em Jeremias capítulo 23, versículo 6, a parte B do texto, do versículo diz assim: "E esse será o teu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa", ou Jeová Tsikenu, né? Ou El Tsikenu, enfim. Então, aqui, Jeremias está relatando sobre sacerdócio, entendeu? E ele está clamando por justiça. E se você observar, nós também às vezes clamamos por justiça. Isso é algo que o Espírito Santo coloca dentro de nós e que nós realmente devemos estar buscando, né, no Senhor. Mas nós não podemos fazer justiça, porque quem é a nossa justiça é Ele, né? A Escritura diz que Deus é o justo juiz. Mas por que nós temos esse sentimento? Vai comigo lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, que você vai entender. A palavra do Senhor diz assim, ó: "Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos", né? Então, aleluia. Mateus 5,6 diz assim, né? "Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos." E com certeza seremos fartos, porque Deus, ele promete na sua palavra. Lá em Isaías capítulo 57, versículo 12, ele vai completar esse texto aí. Então vamos lá. Isaías, vamos abrir aqui. (57:12) 57:12 diz assim: "Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão." O profeta Isaías aqui, ele está falando a mesma coisa que Isaías lá, num outro tempo, é claro, mas também está falando sobre sacerdócio, falando sobre
idolatria e falando sobre as pessoas estarem buscando, né, a solução dos seus problemas ali em adoração e devoção a pedras, a montes, a deuses estranhos, né? E ele vai falando várias coisas. No final ele fala: eu publicarei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão, né? Então Deus vai julgar, haverá uma justiça nesse sentido, e as obras deste povo não se aproveitarão. Lembrando que, né, a palavra do Senhor diz que cada um de nós dará conta, né, de si mesmo, né? Cada um prestará conta segundo as suas obras, né? Aqueles que são de Cristo antes vão passar pelo tribunal de Cristo e depois passarão pelo tribunal do trono branco, que aí é para todos, né? Então aqueles que foram escolhidos, aqueles servos que Deus separou para o ministério, para servir, né? Ele chamou a todos, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Lembra aquela passagem de Mateus que fala assim, ó? Deixa eu achar aqui para você. Essa que às vezes as pessoas não compreendem, né? Mas quer ver? Ele vai dizer aqui, ó, que Jesus vai dizer, às vezes parece meio incoerente, mas ele fala aqui, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, se a pessoa foi chamado, separado e escolhido, e ela não faz a vontade de Deus, né? Olha o que vai acontecer. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, né? Então nós temos que ver onde nós estamos edificando o nosso ministério, o nosso serviço em prol do reino de Deus. Então, quando uma pessoa é chamada, ela é escolhida e separada, e ela não faz a vontade de Deus, ela pode ser rejeitada pelo Senhor. Porque ela recebeu algo da parte de Deus, aí ela recebeu talentos, ela recebeu coisas que era para ela aplicar, ok? Na sua vida. E a rejeição, ela custa uma consequência espiritual. Amém? Deixa eu ver se eu acho aqui para que a gente possa estar concluindo isso. Porque às vezes nós vamos falando e tem muita gente que fala, poxa, mas cadê o versículo, né? Sobre o que você está dizendo. Claro que hoje é bem mais fácil a gente pesquisar num aplicativo aí, só que às vezes as versões não batem, né? Uma coisa com a outra. Às vezes não, a linguagem não bate e fica difícil de achar. Mas eu vou aqui procurar aqui nessa versão para que a gente possa, para que você possa fazer uma comparação com a versão que você tem aí. Ok? Aleluia. Aleluia. Deixa eu achar aqui quando ele fala sobre o julgamento, né? Aleluia. Só um pouquinho, gente. Eu acredito que está em Coríntios. Está em Coríntios. Às vezes a gente passa rápido pela palavra, né? Aleluia. E a gente acaba não vendo. Aleluia.
Então vamos achar. Se não tiver, se a gente não achar, a gente passa pro outro. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui se eu acho. Se não achar aqui, não tem problema. Mas a palavra do Senhor diz que nós todos compareceremos ao tribunal de Cristo, né? Mas é aquilo que eu estava dizendo, né? Aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, separados, né, para o Senhor, eles terão um julgamento diferente. Eu fico vendo aqui as palavras, tem muita coisa e começa a vir muita coisa, então a gente tem que focar naquilo que a gente está dizendo, porque tem muita coisa, dá vontade de compartilhar tudo que tem aqui. Tem coisa que às vezes você não acha quando você está procurando, daí quando você está procurando outra coisa você acha. Quem estuda a palavra entende o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou falando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou achar. E as passagens são muito semelhantes, né? Aleluia. Mas se eu não achar, não tem problema. Eu creio, né? Você que tá junto comigo aí. Agora não tem ninguém, mas se você que vai ver depois, fala, irmão, mas por que você não achou o versículo? Às vezes a gente não acha. Às vezes acontece, nós não sabemos de tudo, né? Eu ia falar dos nomes redentores, aí Deus já levou para o julgamento, então vamos esperar que o Espírito Santo nos ajude aqui. Aí, ó, viu? Eu tô falando, o Espírito Santo é maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluia. Agora eu vou marcar aqui na próxima. Agora nós vamos lá para o Apocalipse. Lá no Apocalipse, no livro da Revelação. Vamos ver aqui. Eu acredito que é o 20 ou 21 capítulo. Vamos ver aqui. 20. Não. É o 20. 20, versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você viu que as pessoas elas morrem sem o conhecimento do Senhor, sem crer no Senhor. E a Escritura diz aqui, ó, a morte, o inferno deram os seus mortos que neles havia. Então aquele que não foi, né, para o Senhor, infelizmente foram para o inferno, mas serão devolvidos perante o tribunal para saber por que foram condenados, aí vão ser lançados no lago de fogo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem que ter misericórdia, que Deus possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Por isso que nós estamos aqui fazendo essa live, para que Deus venha tocar no coração de alguém que esteja meio perdido, meio duvidoso. Vamos lá em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. O versículo é 23 e 24. Vamos ver onde que está. 6, 23 e 24. É a parte que fala de Gideão, né? Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Glória a Deus, né? Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém? Ele estava com medo de morrer. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofrã dos Abiesritas. Jeová Shalom, El Shalom. Amém? Então esse é um dos nomes redentores também de Deus. O Senhor é paz. O Senhor promete para nós que Ele pode conceder a paz que excede todo entendimento, né? Ele nos promete, né, que uma vez que nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus, Ele nos envia essa paz, né, a paz no nosso coração. Que o mundo está desabando por aí, mas nós temos essa paz que excede todo entendimento. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 14, ele vai falar disso aqui que eu estou dizendo, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Foi o que eu acabei de falar, em outras palavras, mas o que ele vai completar aqui, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Aleluia. Então, essa paz que excede todo entendimento aí, né? É algo que o Senhor nos prometeu e um dos nomes redentores aqui de Deus, né? Shalom é paz. Aí tem pessoas que se cumprimentam, né? Paz do Senhor, Shalom Adonai. Amém? Aleluia. O Senhor é o teu pastor? Nada te faltará? Você já ouviu falar desse versículo?
Eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acredito que é um dos versículos mais conhecidos da Escritura. Salmos 23, versículo 1. Então a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fala, Maurício, Deus abençoe, querido. Aleluia, glória a Deus. Então, o Senhor é meu pastor, Jeová Raá, El Raá. Salmos 23, 1 aí. Então, o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é teu pastor, você precisa buscar orientação nele. Lá em João 10:10, vamos lá para João 10:10, ele nos promete uma vida em abundância. Aleluia. João 10:10, ele nos promete uma vida em abundância. Mas ele vai falar aqui também do pastoreio. Então vamos aqui, ó. Eu vou ler aqui para você. 10, versículo 1. Isso. Eu vou ler do 10:1 aqui, nós vamos indo. Vamos ver até onde que vai. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola para eles. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Boa tarde, Jaqueline. Deus abençoe, querida. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Então é isso. O Senhor é teu pastor? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem obedecido a voz do Senhor? Aquilo que Ele tem falado, você tem acatado e cumprido na sua vida? Ou só está pensando no que não vai faltar? O que não pode faltar nas nossas vidas é a presença de Deus. Ah, mas eu tenho pouca fé. Leia a Escritura que vai te dar fé. Porque você vai declarar isso aqui, ó. Ó, João 10:10. Parte C aqui, ó. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí você vai falar assim: eu vou usar minha fé nessa palavra. Eu tenho fé que Deus me deu essa vida abundante aqui. Por mais que a situação não esteja lá aquelas coisas. Mas como diz a Escritura, nós não podemos viver por fé. Nós não podemos viver por vista. Nós temos que viver por fé, perdão. Então, você precisa viver por fé. Não por vista. Ah, o negócio tá feio. Tá feio? De se olhar.
Mas você está firme no Senhor? Você está buscando ouvir a voz do pastor? Você está crescendo em fé? Amém? Uma palavra muito boa aqui, ó. Tá lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, ó. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, de dia em dia, ele está se renovando. O homem interior está renovando. Amém? Aleluia. Vamos para o próximo nome redentor. Vamos lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26. Vai dizer assim. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares seus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É o Rafá, Jeová Rafá, o Rafael, né? É o Senhor que te sara. É isso que significa esse nome redentor. Jeová Rafá, El Rafá, né? Ou Rafael. Isso aqui nós podemos ver a confirmação desse versículo lá no Novo Testamento. Então vamos lá para o livro de João novamente. Deixa eu ver se está em João. Eu acredito que está nos quatro evangelhos aqui, mas deixa eu ver se em João ele está mais especificado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, Deus nos promete uma vida abundante, né? Lá em João 10:10, que é uma vida próspera em todos os sentidos, principalmente no nível espiritual, ok? Porque conforme o teu chamado, conforme o ministério que Deus confiou para você, você vai passar por algumas situações para que o teu caráter seja moldado, né? E precisamos entender que Deus, ele não coloca um fardo maior do que nós possamos carregar. Mas nós temos que considerar os nossos caminhos, temos que considerar o que nós estamos fazendo e temos que considerar que Deus, ele não deixa escarnecer e nós precisamos cuidar dos nossos caminhos, daquilo que nós falamos, fazemos. Talvez a gente não consiga, de fato, ser pleno em algumas coisas, mas Deus, ele nos abençoa, né? Ele vai nos conduzindo, como diz o Salmos 23.
Senhor é meu pastor, né? Então, se Ele é teu pastor, então você precisa estar fazendo o que Ele pede, e aí você tem uma vida abençoada, uma vida de bênção. Aqui o Senhor promete que nos cura, né? Que nos sara, né? Vamos ver aqui na palavra do Senhor. Há várias passagens que falam sobre isso, mas eu estou buscando a mais resumida para que nós possamos resumir, né, tudo isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, vamos ver. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá para o livro de Efésios, se você puder. Então vamos contar um pouco da obra do Senhor, né? De novo aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 1 aí, a partir do versículo 1 não. Capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? No outro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, era por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Também eu vou colocar um outro versículo aqui para a gente
terminar esse entendimento. Aleluia. Só deixa eu achar aqui. Se tem dúvida, leia lá o livro de Hebreus, também fala muito sobre isso. Mas deixa eu achar um aqui mais assertivo. Aleluia. Estamos, Senhor que nos sara. Amém? Então a promessa do Senhor é Jeová Rafá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ver se eu acho mais algum aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que tá bom já, né? Deixa eu ver se eu acho. Às vezes a gente não acha alguns versículos, mas enfim. Tem tanta coisa aqui que a gente acaba se perdendo. E uma coisa também que nos cura, né? É a comunhão com os irmãos, né? Então, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10: se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, né, para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardar os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aí ele vai dizer aqui, versículo 10, 1 João 2,10 diz assim: aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então devemos guardar a palavra do Senhor. Então vamos para o próximo nome, Redentor, que é Jeová Jireh. Esse também é bem conhecido, aí o pessoal conhece isso aí. Aleluia. Como vocês podem notar, eu não preparo nada. Nós vamos indo e seguindo e vamos embora. E se Deus quiser falar e mudar tudo, ele vai embora e não tem... É tarde com Yeshua. Então, é o Senhor que vai conduzindo. Nós só vamos semeando a palavra aí na tua vida.
a nossa trilha aqui é os nomes redentores, mas ele pode ir para todo lado aí, que a palavra é dele, a glória é dele, a vontade é dele, o corpo é dele, a igreja é dele, é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas, amém? Aleluia. Então não me envergonhe de às vezes eu não achar o versículo aqui, porque às vezes eu quero falar algo que eu creio que encaixa em alguma coisa, mas o Espírito Santo está falando com quem está aqui, então deixa ele falar com você. Quem sou eu para interromper, né? Eu prefiro passar por... o irmão não sabe muito da Bíblia e ele não acha os versículos, do que eu achar todos os versículos e Deus não falar nada com você. Você ter 1 milhão de informação e Deus não falar com você. E eu procurar aqui e Deus direcionar outro versículo que ele vai falar diretamente no teu coração. Isso para mim é muito melhor. E eu confio no Senhor. E outra, eu não tenho reputação para estar defendendo aqui. Eu sou um servo do Senhor e estamos fazendo o ID de Jesus. Isso que é o mais importante. Então não tenho problema com eu não achar os versículos às vezes, porque eu não preparo nada. Que se fosse para me amostrar, se fosse para mostrar o quanto eu sei da Bíblia, eu tinha anotado tudo no papel e estava aí despejando informação que às vezes não ia frutificar, não ia semear no teu espírito. Amém? Então vamos pegar um café aqui, que o papo tá muito bom, o clima tá muito bom. Hoje não tem nenhum irmão para entrar junto conosco aí. Aleluia. Mas Deus está aqui junto conosco. Amém? Servido o cafezinho. Aleluia. Nessa tarde quente, né? Que benção, né? De manhã tava frio. Ontem também nós fomos dormir. Quem é do Paraná aqui sabe. Tava friozinho. Hoje também, de manhã cedo tava frio. Aí agora, esse calor maravilhoso. E tomara que fique assim. O céu tá azulzinho, azulzinho, azulzinho. Aleluia. Então vamos lá. Agora nós vamos para Gênesis 22, versículo 8. Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abraão liberou a palavra profética. Lá no versículo 14, ele vai falar, ele vai explicar isso, né? Então, quando ele está ali indo sacrificar o seu filho, seu único filho, ele acaba, ele liberou a palavra e Deus proveu o cordeiro ali naquela situação. E era uma indicação para o Novo Testamento, falando de Cristo Jesus, né, Yeshua. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jirê, é o Jirê, é isso aí, versículo 14. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jirê. Amém? Aleluia. Então, Deus sempre traz a provisão. Assim nós cremos, né? Deus proverá para si o cordeiro. Então, às vezes você está preocupado aí com o que vai acontecer, como é que você vai fazer, como é que não. Se você serve a Deus, fique tranquilo. Deus proverá para si o cordeiro. Deus vai dar um jeito nessa situação. Ele deu um jeito na situação do mundo. Como que não? Né? Deus proveu o cordeiro aqui para nós. Amém? Mas o que você está falando aí que eu não estou entendendo? Vamos lá para João. João. Vamos para João. Eu acho que é o capítulo... Eu não vou falar qual que eu acho aqui, porque eu sempre erro, né? Mas eu ia dizer que eu acho que era o 3 e é verdade. João, capítulo 3. E João Batista aqui, ele tá batizando, né?
Em nome de Deus. E de repente... Deixa eu ver se é 3 mesmo. Aí, ó, viu? Deixa eu ver. Não é 3, não. Não é 3, mas... Deixa eu ver aqui. Aleluia. Deus abençoe vocês que estão aí com paciência junto conosco. É João 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que Abraão liberou a palavra? Deus proverá para si o cordeiro. Então, o cordeiro para o sacrifício. E aí ele proveu um carneiro ali, tirou o filho dele do altar de sacrifício, colocou um carneiro ali, né, que Deus tinha providenciado. E agora, esse era uma figura do Cristo, apontando para Cristo Jesus. E João vem confirmar, por isso que ele liberou essa palavra aqui, para que a gente entendesse o que Abraão estava falando lá atrás. E tanto que ele completa aqui, ó. Esse é aquele qual disse: após mim vem um homem que é antes de mim, ó, porque foi primeiro do que eu. E aí, né, esse é o Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Deixa eu ver se eu acho uma passagem para a gente ilustrar isso daqui. Que nós estamos perto da Páscoa Católica. Querendo ou não, a gente deve relembrar o Senhor sempre. Usamos esse nome de Páscoa também, mas o que é interessante é que, olha como é que eles usam aqui. Aquela hora não tinha achado, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Amém? Então, você que estava junto conosco agora há pouco, agora eu achei. Deixa eu achar aqui esse outro versículo. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Glória a Deus.
Achei. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, o versículo... Eu vou ler desde o versículo 4. Diz assim: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E daí ele vai concluir aqui, ó, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aqui ele já está falando do pão, Cristo, né? O pão do céu. O pão vivo, né? Que veio do céu, representando o maná lá no Antigo Testamento. Daí ele diz aqui, ó, o fermento, né? O pão sem fermento. Jesus é o pão sem fermento. Ok? Sem beleza, né? Já viu um pão sem fermento? Já viu um pão fermentado? Não é diferente? O pão fermentado é mais bonito? Só que em maneira espiritual, ele vai completar aqui no versículo 7, ó, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia. Tá vendo? Ele está dizendo algo espiritual aqui. Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Humildade, né? Sinceridade e verdade. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. Glória a Deus, que não tem nada a ver com coelho nem chocolate, mas chocolate é muito bom, né? Então Deus proveu, será que é essa palavra correta? Não sei, mas Deus, Ele nos deu essa provisão do Cordeiro, Cristo Jesus, nosso Senhor, a qual de uma forma espiritual nós ceiamos Jesus, né? Aleluia, com o pão representando e o vinho representando o sangue, o pão representando a carne. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque olha o que ele vai dizer aqui em 1 Coríntios 10, aqui, ó, como ele faz uma associação lá do Antigo Testamento com o Novo. Versículo 3, ele diz assim, ó, e todos comeram uma mesma comida espiritual, o maná, né? E beberam todos uma mesma bebida espiritual, aquela água lá no deserto que Moisés feriu a rocha. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então aqui também está apontando para Cristo. E quando Moisés fere a rocha, ele feriu a Cristo, por isso que ele não conduziu o povo. Não que ele não tenha entrado na terra prometida, ele entrou, mas não conduziu o povo. Quem conduziu foi Josué, né? Então, por que ele não conduziu? Porque ele feriu a rocha. Deus falou, fale a rocha, fale a Cristo e a água vai vir. Ele bateu em Cristo lá, segundo o que nós estamos lendo aqui. Mas Deus não se agradou na maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, né? Povo rebelde. Não é diferente de hoje, né? Então ele está dizendo aqui, mesma coisa. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Amém. Acho que isso aqui já está suficiente.
Vamos para Ezequiel 48. Você que tá com tempo aí, né? Já são quase 3 horas da tarde. Hoje não tivemos louvores, né? Estamos aqui na parte de fora, porque dentro de casa tá muito abafado, né? Muito escuro aqui também. Então aqui já pega uma iluminação melhor e nós já ficamos à vontade. É mais fresco, né? Apesar do barulho externo, mas eu acredito que isso aí não vai incomodar muita gente. Esse aqui é o 48, 35. Vamos ler o texto. Quarenta e oito, 35. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Jeová Chamar, El Chamar. Ok? Então esse é um dos nomes redentores do Senhor. O Senhor está ali. Amém? O Senhor está ali. Você crê? Amém. Aqui, Ezequiel está falando. Deixa eu ver o que Ezequiel está falando aqui. Tem muita revelação, muita coisa. Está terminando a sua carta, na verdade. Seu livro aí. Carta não, livro, né? É o último versículo de Ezequiel, é esse. Então ele deu todas as instruções e revelações. E aí ele diz, vai dando toda uma metragem aqui. Ele fala: 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia será, o nome da cidade será: o Senhor está ali. Jeová Chamar. Você crê que o Senhor está ali? Você crê que o Senhor está aí? Está aqui? Está lá? Deus é onipresente, onisciente. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só um ser celestial supremo pode conseguir isso. Ele está aqui, está aí, está lá, está ali. Mas ele está falando de algo que representa. Imagina você na sua casa, ou lá na sua congregação, ou onde você se reúne na sua casa, na sua garagem, na praça, na praia, onde for que você se reúna. Imagine a presença de Deus vir tão forte ali. E as pessoas começaram a falar: é o chamar. É o chamar, é o chamar. O Senhor está ali. Ali tem a presença de Deus. Já parou para pensar nisso? Que bênção seria, né? Não, eu vou lá porque Deus está ali. O Senhor está ali. Isso é tremendo demais. E é a presença de Deus, não um sentimento, não uma sensação, uma emoção. Ah, Deus está ali. Eu choro, eu dou risada. Não que a gente não faça isso na presença do Senhor, com certeza. Mas às vezes a gente troca como se fosse um entretenimento, né? A igreja, ela não é igual uma Netflix, ela não é igual um parque de diversão, igual um teatro, igual um circo, enfim. Ela não é para entretenimento, apesar que tem lugares que são assim, mas eu gosto de falar da parte boa. Então o Senhor tem que estar ali. A presença de Deus. Sabe, igual da Arca da Aliança.
Na Arca de Noé também, a presença de Deus estava ali, né? Deus coloca os animais, que figurativo hoje para nós, ele representa povos, nações, tribos, raça, línguas. Um casal de cada espécie. Ele colocou. Entende? Não é no céu catando bicho pelo mato. Noé convidou seus familiares. E aqueles que acreditarem e entrarem, Deus sela a porta por fora. Ali estava a presença de Deus. Na Arca da Aliança também, simbolicamente, carrega a presença de Deus. No Santo dos Santos. Né? Lugar Santíssimo. E hoje, quem é o tabernáculo? Davi tinha a sua tenda, tinha o seu tabernáculo. Moisés tinha a sua tenda, tinha o seu tabernáculo. Depois lá, no período dos reis, lá com Esdras e Neemias, eles vão reconstruir para a presença de Deus. Vem ali Salomão, né? Também construiu o templo e a presença de Deus estava ali, o Senhor estava ali. Tanto que os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé. E hoje, onde está essa presença? Né? Você já parou para pensar nisso aí? Onde está a presença de Deus hoje? Deixa eu ver se eu acho. Quando eu falo assim, pode esperar, né? Mas eu creio que essa vai ser mais fácil de achar. Nós estamos pensando, mas aonde está a presença de Deus hoje? Porque tem aquele louvor que fala assim, né? Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Mas como que Deus estava lá? Claro, Deus é onipresente, mas o Senhor, ele está concentrado. Ele está concentrado. Deixa eu achar aqui, vamos ver aqui. Eu fico falando para ganhar tempo e no fim eu não procuro. Aleluia. Vamos aí, vamos aí. Deixa eu ver aqui. Onde está o Senhor? A escritura vai dizer em vários momentos, mas eu vou tentar achar numa onde eu conheço aqui. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você entendeu o que eu quis dizer? Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Amém? Eu creio que aqui já está bom.
Nós somos o templo. Quando nós nos reunimos. Quando nós somos separados, que nós somos, irmão? Vamos lá para 1 Pedro, eu acho. Deixa eu ver. É 1 Pedro? Capítulo 2, versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Né? Qual Jesus é a principal pedra de esquina. Então, quando nós nos reunimos, nós formamos o templo. As pedras vivas reunidas formamos o templo. E a presença de Deus, ela está ali. Como diz a Escritura, lá em Mateus. Onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está ali. Jeová chamar. Êxodo 17:15. Vamos para o último aqui que eu tinha separado, o nome Redentor. Diz assim: Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi. É o Nissi. Né? O Senhor é minha bandeira. Ou o meu milagre. E só para lembrar que a nossa pátria é nos céus, né? Nossa pátria é nos céus, segundo a Escritura. E também nós somos concidadão dos céus, né? E precisamos entender também que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores do Senhor. Então nós estendemos, né, a bandeira do Evangelho, a bandeira que o Senhor é a nossa bandeira. E nós somos embaixadores, né? Você já reparou que nas embaixadas, por exemplo, tem a embaixada de um país, tem aqui a embaixada da Argentina, embaixada de vários países. Naquele perímetro tem ali a bandeira daquele país. Você sabia que ali é protegido? É para ser, pelo menos, como se fosse um pedacinho do outro país dentro do outro país, como se fosse um pedacinho da Argentina dentro do Brasil. Então, um cidadão argentino, vamos dizer assim, correu para dentro da embaixada, ele está protegido ali, mesmo ele estando no outro país, porque aquela embaixada é um pedacinho da terra dele naquele país. É interessante, é a mesma coisa para nós. Então nós temos, né, o reino dos céus aqui, levantamos a bandeira e quem está ali junto está protegido. Amém? Que essa palavra tenha edificado aí. Me perdoe de demorar para achar os versículos, mas é conforme Deus ele vai dando no momento e conforme nós vamos semeando aqui a palavra. Eu creio que Deus falou com você, vai falar com você que vai ficar depois. Só vou fazer uma oração para que nós possamos selar esse momento na presença de Deus. E entendendo que às vezes a nossa mente não entende, mas o Espírito, ele vai nos edificar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, como nós vimos na Tua Palavra, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o que nos sara, o Senhor é que provê, o Senhor está ali e o Senhor é a nossa bandeira. Que possamos entender essas verdades, Senhor, que essas verdades sejam semeadas e
frutificadas dentro de nós, que possamos confiar em Ti, e como esses irmãos aqui na Escritura puderam, em momentos específicos das suas vidas, puderam glorificar o Teu santo nome e entender que o Senhor é aquele que provê, só o Senhor que faz a justiça, só o Senhor que nos concede a paz, só o Senhor que nos orienta como pastor, só o Senhor que tem a capacidade de nos sarar, só o Senhor que pode estar provendo, Pai, para nós as coisas. O Senhor é aquele que vê, que provê. O Senhor é o nosso milagre, a nossa bandeira. E entendemos que o Senhor está em cada um de nós. E quando nós nos reunimos, a Tua glória, a Tua graça, o Teu amor, ele transborda. E o amor que excede todo entendimento e a paz que excede todo entendimento, ela fica manifesta para que nós possamos estar sendo alimentados e edificados no Senhor. Agradecemos, Pai, este momento na Tua presença, e que Teu Espírito Santo possa estar, em nome de Jesus, nos conduzindo a um caminho mais excelente. Abençoa o nosso dia, nossa semana, nossa tarde, em nome e pelo sangue de Jesus. Deus abençoe cada um que esteve junto conosco. Você que vai ver a publicação depois, curte, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém?